Feliz 2023. O Capital ESG é um podcast das entidades Unisa, Universidade de Sorocaba, IM Connection, Parque Tecnológico, e toda a produção fica a cargo da Labcom. Por falar nisso, feliz ano novo, Rodrigo e Douglas, e a toda a sua equipe. Hoje nós vamos falar de empresas e pessoas que ajudam outras empresas no ESG. Estamos aqui com a Joyce Françoso. A Joyce Françoso ela possui 15 anos de experiência nas áreas de sustentabilidade, gestão de projetos ambientais, inovação e novos modelos de negócio, fortemente orientada para o desempenho e impacto positivo, especialista na implantação de soluções sustentáveis, aliado visão estratégica técnica, possibilitando a tomada de medidas positivas e a adoção de melhores práticas, com foco na visão de futuro para a geração de valores. Possui MBA em temas avançados de estratégia empresarial, pós-graduação em Química Ambiental, especialista em sustentabilidade, além de palestrante nos temas de meio ambiente, inovação, finanças e finanças sustentáveis. A apresentação minha, Caio Greenberg. Somos da IM Connection, reduzindo o carbono uma pegada de cada vez. Tudo bem, Joyce? Tudo bem, Caio. Obrigada, viu, pelo convite. Estou bastante feliz em poder colaborar aí com o seu podcast. Nosso podcast, sinta-se em casa, tá? Nosso podcast. Eu vou pedir até para o Rodrigo, coisa que não havia pedido, para ele colocar aqui embaixo nos nossos caracteres, o endereço da Uniso, que nunca foi colocado no nosso podcast, porque às vezes as pessoas elas não conhecem a Uniso e todo o trabalho que ela tem nesse foco de sustentabilidade, inovação e do que a gente chama de inovabilidade, que é inovação com sustentabilidade. Amei o termo. Então, nessa questão, nós temos a opinião hoje dos consumidores. Eles veem que as empresas elas têm que fazer alguma coisa para o ESG, mas elas não cobram. E só 17% acredita que se está fazendo alguma coisa dos consumidores. Então, nesse tocante, o ESG realmente está saindo do papel? É uma realidade ou é um greenwash passageiro, Joyce? Vamos lá. É importante contextualizar um pouquinho sobre o que é esse tal de ESG, né? Para a gente fazer um resgate aí no tempo. O tema de desenvolvimento sustentável, ele não é novo, né? Ele é um tema fomentado pela ONU já há 30 anos. E aí, na década de 90, né, o John Elkton, da Sustainability, ele pegou esse conceito da ONU, né, que a gente já vai até explicar um pouquinho sobre por que ele foi estruturado. Ele deu uma pincelada e criou, uma organizada nos temas e criou o Triple Bottom Line, né? Em 2017, a Universidade de Cambridge entendeu que precisávamos ainda melhorar o entendimento sobre meio ambiente, governança e não só finanças, né? E o social, e criou esse conceito do ESG, né? Quando a gente fala de greenwashing, né? Algumas empresas sim. Eu acredito, né, aqui no Brasil trabalho com a indústria há mais de 10 anos, então eu acredito que elas realmente é um problema aí do G, da governança, mas elas estão mal orientadas no sentido de o que é o ESG para elas, né? Mas o conceito de ESG, ele é um modelo de negócio, né? Que atualmente ele é cobrado por investidores, por análises de investidores e bancos para a gente acessar tanto investimento quanto capital, recurso no banco. Então, por que foi criada essa história do ESG com esse olhar para o investidor, né? Como vocês sabem, eu acho que, né, as pessoas que estão procurando esse tema já sabem que nós trabalhamos numa economia linear, né? Acreditando que os nossos recursos são finitos, né? Então, que a gente pode produzir, consumir matérias-primas e recursos naturais de maneira infinita, né? Então, mas já se sabe mundialmente, né, que os recursos eles não são finitos, né? Então aqui não é quando a gente trabalha com ESG, não é nenhuma questão utópica da questão ambiental, ela é um modelo de negócio necessário para a perenidade dos negócios a longo prazo. Por quê? Né? Sem pessoas não há economia e sem recursos naturais, né, não há empresas, né? Então o ESG é uma metodologia para qualificar as empresas quanto a risco, né? Então os investidores, eles olham os seus KPIs, então como que você está trabalhando os seus temas ambientais, seus temas sociais e seus temas de governança, porque quando você, né, fez a pergunta do greenwash, e aí eu disse que eu acredito que é um problema de governança,
porque eles realmente não sabem aonde os temas ambientais e sociais estão alocados dentro da sua estratégia corporativa, e é esse encontro de temas que precisa acontecer, principalmente nas médias empresas, porque as grandes já estão melhores estabelecidas, né? Nesse tocante, como modelo de negócio, eu não acredito em greenwashing, né? Eu acredito que as empresas estão mal informadas, digamos assim, mas daqui para frente, pensando em perenidade de negócio, a gente precisa mudar a nossa economia, uma nova economia, né? Quando você fala de perenidade, nós estamos falando da própria palavra, de sustentabilidade, de se sustentar. Se sustentar correto? ao longo do tempo, é isso mesmo. Eu vejo a questão do ESG, nós trabalhamos muito com essa temática, eu vejo assim que as empresas, elas não podem ser mais, ter um departamento de ESG, tem que ser o fim dela, ser um objetivo fim, o ESG. Como foi na década de 90 a questão da qualidade, em que se criou um departamento, se chamava auditores externos para ter a qualidade. Ou se não tiver qualidade, você não tem produto. Ou se não tiver sustentabilidade, não tiver envolvido no ESG, bancos de fomento, por exemplo, Larry Fink, que é da BlackRock, quando ele faz o discurso dele justamente em que fala que os investidores, eles têm que olhar esses recursos, porque o dinheiro também não é deles, é para justamente ter sustentabilidade. Mas eu vejo assim, o tema da sustentabilidade é muito recente, são 40 anos. Se a gente vê que a industrialização ela começa no século XVIII e era o lucro pelo lucro, não era o ganha, nós fizemos muita besteira nesse sentido. Acho que a pandemia, com a parada do mundo, a gente viu crises de burnout, né? Hoje ainda tem muita gente nesse sentido com burnout, excesso de trabalho intelectual, mas também viu que a natureza ela se regenera. Então é nesse sentido que eu pergunto, você trabalha com indústrias de mecânica pesada, isso? Não só, né? Eu trabalho com diversas indústrias aí, né? A gente tanto as leves, as light industries, quanto as hard industry também. Então, basicamente eu tenho conhecimento dos processos e desses temas ambientais, né? Nessas diversas indústrias, nesse tempo, né? Nesses mais de 10 anos, eu já vi muita coisa melhorar, de fato, né? Existem muitos processos acontecendo para que a gente possa caminhar nesse lugar mais sustentável. Temos muita coisa para fazer, mas... Mas, Joyce, eu vou te fazer uma pergunta bem discreta. Não tem muita indústria que empurra algumas coisas ambientais por baixo do tapete? Esconde seus cadáveres? Olha, eu não trabalho com pequena indústria, tá? Então, para dizer assim, em algum momento do meu passado, essas empresas que empurravam cadáveres para baixo do tapete não estão mais, né? Até porque... Não se sustentaram. Não se sustentaram. Exatamente. Então, eu não acredito hoje que as empresas elas estão negligenciando os temas. Talvez não estão dando a importância na sua governança, ou seja, trazendo o tema de sustentabilidade para pautas de discussões a nível top-down, né? A nível de gerência mesmo e diretoria. Então, dos seus grandes gestores. Talvez eu acho que é esse gap de entender o como a sua estratégia fala com as suas, digamos assim, a sua materialidade de tema ambiental, ela ainda é desencontrada. Isso é uma coisa importante. O tema ambiental, social e de governança, ele não é o mesmo para todas as pessoas. Depende de onde você está, depende para quem você está falando, depende de qual é o seu processo, né? Então é muito importante, uma das coisas que faz muita falta quando você vai conversar com os líderes das grandes indústrias, é entendimento da materialidade, que é o conceito do GRI mesmo. Quais são os temas, né, fomentados não só pelo seu processo, cada processo ele tem um impacto, uma externalidade do seu processo, então eles já são realmente, eles precisam estar no radar para ser trabalhados, mas existem temas que são trazidos pelos seus stakeholders, né? Então, o quão importante é você escutar os seus stakeholders, públicos de interesse, externos e internos, para que você gerencie o tema de ESG de acordo com a demanda da sua empresa, que vai muito além de um tema ambiental. Não é simplesmente um tema utópico de
ambiental, né? Muitas vezes as pessoas confundem ESG com como é que se diz, com o tema de filantropia. Filantropia é um item de governança, né? Que a gente precisa gerenciar, faz parte, a empresa tem lá um capital, dependendo de onde ela está estruturada financeiramente, ela precisa destinar algum trabalho para a filantropia, mas não só. Aqui a gente está falando de modelo de negócio. Então, de fato, né, as empresas elas precisam ter profissionais com essa expertise para elas entenderem melhor a sua materialidade e ter ações baseadas no que aquilo que é importante para elas terem gerência sobre esses temas, né? Joyce, você falou uma coisa importante, quando você vai falar com a alta gerência sobre ESG, você tem que convencer a alta direção que o ESG, esses temas, eles são atividade fim, correto? Ele não vai ter um valor intangível, ele é um valor contábil que vai entrar para a tua empresa, ele vai entrar nesse teu financeiro. Então, como é que você está conseguindo tirar do papel no Brasil? E eu vou fazer até um parênteses que aconteceu esse final de semana, que, com a invasão dos poderes, né? E eu vi nada de conotação política, não vamos falar de política, mas o atual presidente, ele faz uma declaração em Araraquara, que ele fala assim, olha, vocês fiquem ligados na questão ambiental, tá vendo? Araraquara choveu, está sobre água, é mudança climática. Mas isso eu vejo que é um greenwash também. Acho que tem que se dosar, porque historicamente o Brasil, quando chega dezembro, janeiro e fevereiro, há essas mudanças, né? Você vê Petrópolis, você vê Rio Grande do Sul, sempre houve essas enchentes, sempre houve essas chuvas. Então a gente tem que começar a dosar para não ter as fake news. E a contrapartida, eu também ouvi que a GRU falou, quem financiou os terroristas foi o agronegócio. Nós estamos... Como tirar isso do papel? Como equilibrar essas coisas? Claro, vamos lá, né? O tema brasileiro... Bom, falando do seu primeiro ponto levantado, eu nem acredito tanto que seja um greenwashing. Por quê? O regime de chuva ele está altamente conectado, né, às mudanças climáticas, né? Quando as pessoas falam assim, nossa, a mudança climática, o mundo vai esquentar, mas aqui está chovendo e está frio pra caramba, né? Só para contextualizar, né, tem um professor da Universidade Federal o professor Leme, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele deu uma explicação incrível para entendermos o que é a mudança climática, para trazer uma referência para o corpo, né? Quando a gente está com 37 graus, a gente está mais ou menos bem, já está com, né, é uma temperatura corporal ok. Se eu chegar em 39, o meu processo interno, ele já está desestabilizado, né? Então, eu vou ter uma série de consequências que eu vou precisar me remediar para que eu possa voltar para a temperatura normal. No planeta é a mesma coisa, né? Assim, essas ações, esse clima que já vem se esquentando, ele tem diversos impactos. Entre ele, a regulação do regime de chuva. O regime de chuva no bioma brasileiro, aqui onde a gente está, realmente, ele é carregado em alguns períodos do ano, mas não da maneira como está acontecendo agora, de maneira tão desregulada. Existe uma intensidade, talvez um volume que há muito não se tem visto, e isso tem a ver, de fato, com todas as mudanças ambientais que estão acontecendo, né? Então, claro, existe um exagero? Acredito que talvez, mas não acho que a gente possa tirar esse exagero, porque a urgência do tema ambiental, ela é de fato uma realidade, né? Acredito nisso, Joyce. Mas eu quis trazer nesse contexto justamente a questão de você usar o tema para fazer política, entendeu? É porque também é uma questão política, né? Não, assim, também. E acho muito importante o papel política geopolítico. Geopolítico, né? Política que eu digo público. Não pública. Não a questão. A política, quando eu falo, fazer politicagem. Não, diferente. Aí sim, aí não concordo, mas o tema ambiental ele precisa dessa pressão legal, de licença, né? Claro. E o agro precisa entender que o Brasil ele tem uma agenda muito importante mundial, que é o capital natural, né? Eu trouxe até aqui uns números para falar sobre
o quanto que a gente tem de... não, na verdade eu não trouxe. Mas assim, nós somos responsáveis por uma porcentagem muito grande de espécies no mundo, né? O Brasil, ele tem um protagonismo nessa agenda do capital natural que está sendo fomentado ainda um pouco mais tímido aqui, a descarbonização, que nós vamos entrar mais para frente, mas como um item importante. Por quê? Se a gente não tiver realmente espaço produtivo, não existe empresa, não existe sociedade, não existe futuras gerações, né? Eu trouxe aqui uns dados que, para você ter uma noção, em 1950, nós éramos 2,5 bilhões de habitantes no mundo, né? A projeção da ONU é que em 2100 nós sejamos 10 bilhões no mesmo espaço. Hoje nós somos 8 bilhões, que aconteceu em dezembro. Isso, em 2050 a gente tem uma projeção aí de 9 bilhões. Ou seja, voltando no tema, né, do ESG, esse é um modelo de negócio, ele não é mais uma questão utópica ou filantrópica de abraçador de árvore, porque eu me encaixo nesse contexto, tá? Eu tenho a minha formação ambiental e eu, por crença, eu sou abraçadora de árvore, né? Assim, a questão de preservação do meio ambiente é uma causa além do meu trabalho, mas eu trabalho com finanças, eu trabalho com processos, então eu entendo esse tema do desenvolvimento sustentável da ONU. E aí, quando a gente traz essa projeção, né, de aumento populacional, eu tenho um risco de sobrevivência. E claro, se eu não tenho para quem vender, né, se eu não vou, as empresas elas podem quebrar, né? Uma empresa que tem sua matéria-prima como água, as indústrias cervejeiras, né, que há pouco a gente estava falando, se ela não fizer uma gestão do seu produto matéria-prima, água, daqui 5 anos, ela não tem mais o produto dela porque eu vou usar para abastecimento humano. Então, a questão ambiental ela é urgente. E o capital natural, o qual o Brasil tem um protagonismo muito grande, ele é importante para que as indústrias possam conseguir existir para produzir os nossos insumos e né, tudo que nós usamos no nosso dia a dia ao longo dos anos. Então, a indústria agro, ela precisa parar de querer derrubar terra ou trabalhar com os agrotóxicos e entender que não olhar para o ESG é um risco, mas olhar para o ESG é uma oportunidade. Se ela olhar esse contexto como um desafio de melhorar o seu processo, ela traz um impacto positivo para o seu processo. E tem uma agenda importante para nós no Brasil. Ela vai desacelerar. Em vez de viver 1 ano a 1000, ela vai viver 1000 anos a 10. Exato. E com impacto positivo, que é isso que eu acho que é o mais interessante das indústrias, elas conseguirem melhorar o seu entorno. Tá falando já do S, né? Do ESG. Como que eu posso trazer um benefício positivo para o meu... Então, né, vamos trabalhar esse contexto. Eu vou falar um pouco do profissional. Até você falou que mora em São Paulo e está se mudando. Né? São Paulo, você sabe que está crescendo, que hoje teve um boom imobiliário muito grande. E antigamente morar em frente de praças era muito agradável e tinha um valor. Saiu uma publicação recentemente que hoje os imóveis em frente a praças estão desvalorizados. O porquê? Justamente por causa do social, porque as pessoas, vamos dizer, os moradores de rua, estão se abrigando nessas praças, estão desvalorizando a própria praça e desvalorizando os imóveis. Aí eu falo, como é que o profissional de ESG, ambiental, social, pode trabalhar isso com um incumbente, né, que é um prefeito, um presidente? Como você... Claro. Assim, o meu principal know-how, né, é na indústria, e eu acho que ela também pode trabalhar aumentando o valor de capital intelectual no seu entorno, né? Então, se eu trouxer mais riqueza, ou seja, uma possibilidade de melhorar o meu entorno para capacitar os moradores do meu entorno, eu consigo elevar as condições humanitárias do meu entorno, falando como empresa. Falando como um problema social, que né, na verdade... Aí é aquele contexto, né? O problema político, ele também é um problema de ESG, né? Uma vez que eu não tenho políticas públicas sociais e ignoro totalmente esse contexto dentro das minhas agendas de discussão, eu aumento o problema na rua, né? Então, e aqui eu também não estou fazendo nenhuma alusão a nenhum partido e nada disso, mas como profissional da área ambiental, as pautas sociais, elas precisam ser causas abraçadas de corpo. Eu só consigo evoluir o mundo
com educação, né? Com melhoria de processos sociais. E se eu não tiver ações e políticas públicas que abram portas para que essa sociedade possa minimamente estudar e melhorar suas condições de saneamento, de moradia e ter o mínimo de como é que se fala, dignidade para existir, eu vou ter esses problemas sociais na cara de quem não está querendo ver, né? Então não tem para onde fugir, nós somos um circuito fechado. Você Então, pode ir pro seu prédio, entrar de carro e fechar a porta, mas em algum momento você vai se deparar com isso, que é o meu problema. Então você está falando, vou fazer uma negativa de Dostoiévski, então estamos falando que o ser humano precisa de educação e respeito. Precisa de educação e respeito, com certeza. Senão o tema ESG ele não vai evoluir de forma nenhuma. Sem sociedade, eu não tenho empresa, eu não tenho meio ambiente, eu não tenho nada. Se eu tenho digamos, se eu for colocar um ponto importante aqui no ESG, eles são, a gente vai falar de abrangência, né? Eles são interconectados, interrelacionados e têm, digamos, o mesmo potencial de importância, né? Triple bottom line. Triple bottom line. E a governança ela é muito importante, seja a governança para as empresas, né, para as corporações, ou seja uma governança política, ela é importante. Mas eu tenho o elo que move isso aqui todo, que são as pessoas, né? Eu preciso trazer dignidade, moradia, é o nosso artigo 225 da Constituição e o que a ONU vem fomentando. Eu preciso estabelecer condições para que a gente possa sobreviver nessa geração atual e minimamente eu garantir as condições futuras, porque hoje, consumindo do jeito que eu tô, achando que nada vai acabar, por exemplo, eu já estou consumindo recurso de 1,5 planetas Terras, né? Então... Você está consumindo e quanto você está descartando? Quantos planetas você vai precisar de descartar? Exato. Porque a galera, assim, a gente não imagina, né? Aqui em São Paulo, somos privilegiados. A gente até pode entrar com o nosso carro para dentro do prédio e fingir que nada está acontecendo, porque o lixo que eu jogo dentro da minha casa, ele vai desce no corredor e vai para alguém que eu nem sei quem, porque às vezes eu não sei nem o nome, falando do social, né, puxando um pouquinho, né, eu não sei nem o nome de quem está coletando isso para mim. Mas cada pessoa, assim, numa média no Brasil, né, a Abrelp tem esses relatórios todo anuais, né, cada pessoa gera 1,5 quilos de resíduo por dia. Joyce, eu vou te pedir um favor, repetir olhando para os nossos ouvintes. Ai, claro, desculpa, eu estou aqui nessa comunicação. A Abrelp, né? A Abrelp é uma organização que faz esse levantamento de volumes gerados no Brasil, né? Então ela faz o levantamento de quantos aterros nós temos, o quanto está indo para aterro, o quanto ainda... Nós temos mais de 2.000 lixões ainda precisando ser licenciados para virarem aterros sanitários, fazendo um pop-up aqui, né? Aterro sanitário é uma obra de engenharia com impermeabilização de solo, que pode, inclusive, ser um local de geração de bioenergia através do biometano, queima de gases que são gerados na decomposição da matéria orgânica, né? Então, assim, a gente ainda tem uma transição no Brasil muito importante para fazer, principalmente nos estados mais carentes, né? De transformar lixões para aterros sanitários. Mas, claro, tem um problema ainda da população do entorno que vive de coletar resíduo, porque a gente ainda manda muito resíduo com valor agregado para descarte. A gente minimamente faz os descartes aqui em São Paulo do que é reciclável dentro do nosso dia a dia. E aí fechando o pop-up dos aterros só para fazer essa distinção do que é aterro, do que é lixão. Cada ser humano gera 1,5 kg de resíduos por dia, né? Tem um estudo que fala que tudo que eu consumir agora, em 6 meses, já está sendo descartado. Eu não tenho mais uso. Obsolescência programada, estudem sobre isso. Então, quanto que eu estou pensando nos meus hábitos de consumo, né? Obsolescência programada. Obsolescência programada. É aquela história assim, ó, a televisão, antigamente não, a geladeira da minha avó tá funcionando na casa da minha tia, já passou pro meu primo. Antigamente esse conceito não era... estruturado dentro das empresas, e eu acredito que empresas grandes, né, principalmente aí de eletrodomésticos, né, já estão se atentando para a questão ambiental. A gente tem vários temas para trabalhar sobre essa questão do uso. Tem leasings, né, como é feito com bicicletas hoje em dia, mas falando de eletrodoméstico, a gente compra e descarta, houve um boom de mudar peça de computador, televisão, geladeira. Então eu comprava, daqui 5 anos eu não conseguia arrumar mais a minha TV, precisava ser descartada. Eu vejo essa questão do consumo muito mais como ferramenta, né? Porque
justamente a Bosch, ela entra no mercado americano vendendo furadeira. Quanto você usa de furadeira na tua casa? Você precisa de uma furadeira? Pois é. Então, assim, a indústria precisa sobreviver. É o que você falou. Lisa, vamos fazer uma coisa compartilhada nesse sentido. Compartilhamento é maravilhoso. O que eu não uso, você pode usar. Eu acho incrível esse E nesse terreno, existem empresas que compartilham algumas coisas dessa temática ambiental? Esse conceito ainda tem sido fomentado, tá? Mas a gente tem algumas iniciativas, por exemplo, do Itaú, fazendo as bicicletas, né? Os carros compartilhados. Não, o que eu digo grandes indústrias compartilhando o mesmo sistema, vamos dizer, um projeto ambiental. Aí a gente entra no conceito de economia circular, né? Esse conceito, ele está sendo fomentado sim, até porque, por exemplo, antigamente os resíduos gerados nas indústrias de alimentos e bebidas, né? Eles eram descartados no aterro sanitário, mas hoje a indústria de ração animal, por exemplo, ela pode muito bem consumir alguns produtos do processo industrial de alimentos e bebidas, que dentro da validade, mas como matéria-prima já para o seu processo de alimentar gado de corte, enfim. Então, esses projetos onde o meu processo industrial conversa com o seu processo industrial e como a gente pode se relacionar, é um ganha-ganha, né? É aquela história, assim, a gente precisa elevar o ambiente competitivo. Eu tenho o meu segredo de negócio, meu produto, e aí a gente não está entrando nessa seara. Mas o quanto que a gente pode compartilhar boas ideias? Isso tem acontecido. A Fiesp, né, ela tem, por exemplo, encontros técnicos, né, que as indústrias vão lá e compartilham suas ideias. Não só suas ideias, tá? Suas dores. Nem todo... Nessa questão ambiental, ninguém faz nada sozinho, que a gente estava falando, né? A minha expertise não é a sua, a gente tem que dar as mãos, que é um conceito social. Então, eu acho que a gente, mais do que nunca, precisa estar aberto a essa disrupção de abrir as portas do meu negócio e compartilhar o que eu posso. Vem aqui, eu tenho um problema, entra aqui na minha empresa, como que você pode ajudar? Quando você pode abrir ideia para a academia, deixar a academia entrar dentro da sua empresa, né? Para trazer esses alunos cheios de ideias para eles errarem lá dentro, mas de alguma maneira de 100 ideias que eles trouxerem, uma vai funcionar. Então, tá acontecendo. Eu vejo na velocidade que a gente precisa? Não, mas está acontecendo. Eu vejo, já trabalhei em algumas indústrias que se preocupavam com a sociedade do entorno. Né? A questão de você pegar um jovem aprendiz, alguma coisa nesse sentido, né? Porque você tem um impacto positivo com a sociedade. Ela vai consumir, ela vai te defender como marca. Exato. Né? Até a questão de marca, eu vou falar um pouquinho hoje, tá tendo uma mudança em que a gente deu muito valor à questão do meio tecnológico, né, e esquecer um pouco do produto. Hoje, acho que o consumidor está vendo muito mais o produto, né? E nesse sentido, o consumidor está se preocupando de quem consumir, como ele vai consumir e como ele vai descartar. As empresas ela tem essa percepção do consumidor? Eu trouxe aqui também uns dados para gente abordar, né? A KPMG fez um estudo mundial. A KPMG, para quem não sabe, é uma consultoria de finanças e negócios. E finanças e negócios, e ela tem a área da sustentabilidade, né? Que, inclusive, eles têm dentro da sua rede de profissionais, uma profissional que eu gostaria de deixar o nome para todo mundo, que é a Maria Eugênia Buozzi. Ela é uma mestre de finanças, mas ela tem expertise em sustentabilidade. Ela é incrível, ela fomenta esse mercado e ela trabalha com o investidor e ajuda o investidor a analisar os balanços, né, das empresas e como elas relatam o ESG. Quando você fala de investidor, vamos falar que o ESG ele volta à tona por causa da BlackRock, Larry Fink. A BlackRock, como você sabe, ela gerencia o terceiro maior volume de dinheiro. Ele só perde, eu sempre repito, ele só perde para o PIB dos Estados Unidos e o PIB da China. Então, quando o Larry Fink vem e fala assim, pessoal, vocês têm que olhar o ESG e os próximos unicórnios, eles não vão ser de tecnologia, de busca, tudo mais, vai ser de inovabilidade, nós temos que investir nisso. Então, por isso que virou o queridinho. Aí vamos falar de transição energética, eu quero
você acabe de falar sobre o consumidor, né, como chama a profissional que você estava falando? Maria Eugênia Boazzi. Da Maria Eugênia Boazzi. Ela está dentro o estudo que eu trouxe é da KPMG, mas essa profissional eu gostaria de citar porque ela é realmente muito boa, né? Ela dá esse entendimento desse laço. É um pouco do meu trabalho também, tá? Claro, eu tenho a formação na área ambiental. Depois das 18 horas, sou até abraçadora de árvore, né? Tenho essa questão ambiental como causa de vida, realmente. Mas você não é ecochata, né? Não sou ecochata, porque eu trabalho com a indústria. Então, eu gosto da indústria, de verdade. Eu acho que tem um espaço para a gente realmente trabalhar o desenvolvimento. A indústria pode ser um protagonista nessa agenda. Não tem uma dicotomia entre indústria e sustentabilidade? Não, muito pelo contrário. Pelo contrário, eles precisam trabalhar juntos e a gente já vai falar dessas finanças, dessas transições e por que o mercado financeiro está trabalhando com a ESG. Mas só para trazer esse estudo da KPMG, ela fez um estudo com 30 mil entrevistados em 11 países, né? Um recorte especial aí focado em fatores ambientais de governança. Então, 85% dos consumidores hoje, eles já estão pensando na sua mudança de hábitos de consumo para entender melhor como as marcas podem prover produtos associados a esse impacto positivo. E não só produtos associados ao impacto positivo, né? Os hábitos mesmo, né? Os leites, por exemplo, se você for ver, leite dos grãos, que inclusive eu consumo, ele já está ganhando um espaço no mercado incrível, né? Então, quando a gente fala de ESG, eu não estou sendo chata, eu estou falando de oportunidade de ampliar portfólio. Eu posso fabricar mas como que eu estou olhando para essas demandas do mercado? Mas assim, o leite de origem animal, ele tem muito aditivo, correto? Então, ele tem esse lado. E outra, nós somos 8 bilhões, correto? Nós vamos ter um problema assim, nós vamos ter um rebanho para sustentar todo mundo. Uma outra coisa que todo mundo fala assim, o plástico é o vilão, né? O poliéster, que tudo é poliéster. Será que a gente vai ter espaço suficiente para plantar algodão para vestir todo mundo? Óbvio que não, né? Porque assim, é aquela história, ou eu planto para comer, para sobreviver, para produzir, porque eu preciso minimamente ter recurso natural para trabalhar. Então, assim, a gente vai repensar os hábitos porque nós somos realmente simpatizantes com a causa, ou eu vou repensar o hábito porque daqui a pouco nós vamos ser um número gigante de pessoas no mundo e eu não vou ter como compactuar com empresas que não estão olhando para a minha condição de sobrevivência, né? Então, é uma necessidade olhar esse consumo. E você vê, o Mercado Livre, também ele fez uma pesquisa que, inclusive, as compras online, ele tem um estudo publicado, também vocês podem procurar, chama Tendências de Estudos Online com Impacto Positivo. Né? Então, esse estudo, ele detalha que cerca de 4,3 milhões de pessoas adquiriram mais de 7,3 milhões de produtos sustentáveis no último ano no Brasil. Então, você vê que essa questão, ela gera receita, né? Então, até falando aí entrando no mercado financeiro, que a gente vai entrar na transição aí de matriz energética, mas quando a gente fala de ESG e tangibilidade, né? Antigamente o pessoal falava assim, não consigo tangibilizar projeto de ESG. Às vezes não, às vezes é uma questão de receita, eu posso realmente ampliar meu portfólio e ter produtos sustentáveis. Mas antigamente o pessoal só pensava no ambiental, né, Joyce? Ele não tinha essa coisa da governança nem do social, que quando você fazia alguma coisa social dentro da empresa, a alta direção falava que aquilo lá chamava-se clima organizacional. Da porta para dentro é clima organizacional, né? Da porta para fora nem existia, né? Só que então, você falou agora há pouco, né? Essa questão de você comprar a imagem da empresa que você está trabalhando. Então, essa é uma licença para operar. Imagina que você é uma empresa e você está entrando dentro de uma localização e você entra lá, não quer nem saber o que existe lá, qual é o impacto que você vai gerar, você entra lá e fala, eu sou o dono do capital, eu mando aqui. Não é bem assim, né? Mas de muito tempo foi assim. Só que hoje... Eu mando... como é o ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Ou fala... Como é que fala? Tem uma frase aí que eu abomino, né? A minoria vai se... A minoria vai tipo assim, vai se render, a maioria vai se render à minoria, uma coisa assim. A gente está falando
de poder financeiro? Só que não tem essa história. Somos todos uma unidade, moramos todos no mesmo planeta, cada um com uma condição, porque cada um partiu de um ponto, né? E na vida, né? Então nem todas as oportunidades foram as mesmas para todas as pessoas, mas a gente tem um contexto social onde eu posso trabalhar e melhorar o meu entorno. Mas o final é igual para todos. Então, quando você fala que impacta todo mundo, vamos falar da Covid, né? Claro. Que acontece na China, impactou todo mundo. Impactou financeiro, impactou todo mundo. E ela vem pelo ar. Imagina o clima mudando, como você falando, a gente ter que buscar recursos, não ter água. Como é que a gente vai viver essa... Como sociedade. Como sociedade, vai ser uma desutopia. Vai ser aquele negócio Mad Max, né? Alguma Espero coisa... que a gente não chegue aí, porque eu tenho medo de verdade. Mas a gente pode chegar a esse ponto. Pode sim. Né? Acho que a gente está na beira de um abismo nesse sentido. Não tem fronteira. Estamos todos no mesmo lugar, um ambiente fechado, um ciclo fechado. Estamos dentro do planeta Terra. Não tem jogar fora. Não tem eu fechar minha porta e não olhar para o outro. Nós somos uma unidade. Quando você joga, cai na cabeça do outro. E se eu não me importo com o outro, né? Assim, basicamente eu não estou me importando com a evolução da minha espécie. E é engraçado. Só uma curiosidade, o World Economic Forum é um fórum de economia. Não é um fórum de meio ambiente, não é um fórum de sociedade, é um fórum onde líderes econômicos e de governo, de estados, a gente trata geopolítica, eles listam os 5 maiores riscos de negócio nos próximos anos. Para quê? Para se antecipar. A importância da agenda ESG. 4 dos 5 maiores riscos de negócio dos próximos anos são socioambientais. Mas eles não estão também, eles não veem os 17 OBS da não, ONU? Eles vêm também, mas a ONU tem uma agenda que em algum momento eles se conversam, né? Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável também ele foi construído para que a gente em 2050 também tenha menores taxas de carbono, reduza a questão do aquecimento global e tenha uma melhor qualidade de vida. Porque todo mundo já entendeu aquela história que eu te falei, né? Que é essa frasezinha super bonitinha aqui. Não é economia sem pessoas e não há sociedade sem recursos naturais. Então, se você se você é líder de mercado, não tiver para quem vender, você não vai ser líder de mercado mais daqui a algum tempo. Então, se sua matéria-prima ela não está sendo gerenciada por esse olhar do ESG, você não vai ter negócio. Joyce, de novo, eu quero que você repita para o nosso pequeno empresário. Vamos lá. E isso é muito importante. Líderes de mercados, né? E aí a gente está falando do G. Sempre que eu puder, eu vou fazer uma pincelada de qual é essa sopa de letrinha, né? Environment, Social ou Governance, que em meio ambiente, sustentabilidade e social, né? Então, quando a gente está falando de governança, por que é importante líderes, né, de startups, médias empresas, pequenas empresas e as grandes já entenderam o recado. Porque elas estão recebendo dinheiro de fora, de banco, de investidor, então elas se adequaram. Um up-down. Está sendo um up-down, né? Exatamente. Mas qual é a importância? Se você minimamente não está vendo, não está olhando a oportunidade que o ESG está te dando de melhorar os seus processos, né? Daqui a pouco você vai perder competitividade e quem sabe perder sua capacidade de operar, porque se a sua matéria-prima não estiver acabar de fato ou não estiver disponível para o seu uso, daqui a alguns anos a sua riqueza não vai ter mais por onde, não vai ter mais como ser gerada. Então o problema de ESG, ele é um problema meu como profissional e estou aqui para apoiar as empresas, que é esse meu papel, né? É entender como que a gente pode conversar com a sua estratégia, né? Eu tenho MBA em gestão estratégica de negócio, então já trabalho fomentando essa agenda dentro das empresas, não só trabalho com projetos dentro das indústrias também, mas esse fomento dentro da... Como é que o meu negócio pode falar com essa questão ambiental e social e melhorar os meus processos, né? Porque todos esses temas, eles são pré-financeiros, eles podem não ser financeiros, mas eles estabilizam a minha empresa para gerar recurso, otimizar, reduzir custo, melhorar a inovação tecnológica, aumentar meu portfólio. Então, é importante olhar para esse ESG para que você possa continuar, e nós, profissionais da área ambiental, queremos que vocês continuem sendo uma empresa com um impacto positivo, né? É sobre isso. Agora eu vou entrar num tema que é justamente que a Joyce é especialista, a descarbonização. Acho que tudo isso, a questão da
dos MDLs, que são os modelos de desenvolvimento limpo, os D7 OBS, todos esses impactos, ESG, Triple Bottom Line, ele vem combinar justamente que no final da década de 70, começo da década de 80, vem com o que os especialistas chamavam de ecossistema, daí passa para ecologia, aí vem o Triple Bottom Line, estamos no ESG. Mas é a descarbonização da nossa atmosfera. E o Brasil, ele tem uma grande vantagem, né? Porque hoje a gente está numa transição energética para modelos limpos, né? Nós temos sol, nós temos água e essa transição vem justamente para os queridinhos do momento, né? Que vamos falar de um pouquinho de biomassa, descarbonização, crédito de carbono e nitrogênio verde. Correto? Acho que as empresas, elas estão, hidrogênio verde, elas estão olhando para esses temas. Até a Joyce me corrigiu sobre nitrogênio, hidrogênio, sobre essa questão, tivemos uma discussão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre hidrogênio verde, biomassa, toda essa questão. Tá. A descarbonização hoje, né, a indústria tem um papel muito importante, né? Não só, claro. Só fazendo um tema até para entrar, que justamente é uma área que eu tem bastante expertise aí tem na bastante tecnologia. Expertise Por favor, colabore conosco. A questão as empresas, elas estão vendo o carbono, estão vendo como o transporte, a logística dela tem que ser eletrificada, suas frotas, e mesmo os seus processos, eles têm que abandonar a queima do combustível fóssil? Já é uma necessidade de mercado e de investidor, né? O tema de carbono, ele tem sido pauta de agendas de negócio, porque realmente o investidor, principalmente de empresa de capital aberto, mas não só, né? Você tem linhas de financiamentos para projetos que tenham redução de impacto de carbono no banco. Então, o dinheiro que você pega para fazer as melhorias na sua empresa, ele pode ser mais barato se você tiver já projetos focados na redução do carbono. Né? O GHG Protocol, ele estabeleceu algumas metas, alguns escopos de descarbonização. O escopo 1 são emissões diretas, né? O escopo 2 também, que fala de energia comprada, e o escopo 3, que são emissões indiretas. Né, que também, por exemplo, fala de frota que não é minha, que eu contrato, né, ou se a frota é minha, se eu sou uma transportadora, é a minha emissão direta. Né? Porque na atividade fim, como limpeza, logística, transporte, outras coisas, não são atividades fins das empresas, né? Mas às vezes né? Por exemplo, o Mercado Livre, exemplo, transporte também. O transporte faz parte do negócio dele. Então, ele tem a emissão do carbono através de frota, é uma atividade direta do fim dele. É a mesma coisa, às vezes, de você fazer o transporte de produtos perigosos, né? Claro. A maior poluente, que são a questão das companhias aéreas. Mas vamos falar de outras indústrias pesadas, que não é atividade free. Tá. Aí a gente está falando das biomassas, está falando da transição de combustível. Antes de eu entrar em tecnologia propriamente dita, eu só queria dizer que esse tema de carbono, além de ser um risco ligado a capital, né, que a gente está falando, eu gosto muito de falar dessa parte de finanças sustentáveis, porque é o que move o cara que vai comprar ou não o meu projeto. Então, para ele ter essa aderência de que a causa é dele também. Mas de um possível passivo. A taxação, e aí eu não estou falando de venda de crédito de carbono, né? Porque essa questão da venda do crédito de carbono está um pouco suspensa, porque lá o protocolo de Kyoto, naquele momento ele estabeleceu os preços, daí depois veio o Acordo de Paris e eu ainda não validei as metodologias do Acordo de Paris para vender os créditos de carbono que está parado. Mas essa é uma discussão que eu estou tendo, que eu sempre tive, que todo mundo fala assim, dos créditos de carbono verificados e os certificados. Os verificados é aqueles que você, estou andando a pé, estou andando de bicicleta, não estou emitindo carbono. É uma verificação. Uma certificação exige certos protocolos. Existe uma metodologia. Uma metodologia, protocolos, né, uma certificação, que isso vai ter um valor. Sim. E eu defendo, nesse sentido, Joyce, que ele vai virar moeda. Ele vai virar um criptoativo. Eu até acho que é até melhor, como eu já te falei, que o crédito de carbono ele vai ser um criptoativo, uma stablecoin, uma moeda
lastreada no carbono. Então, um crédito de carbono, um criptoativo, que ele vai ter um número. Então, amanhã ou depois eu tenho uma pizzaria, eu vou viajar de avião, eu posso comprar uma criptomoeda que eu vou gastar esse ativo. Eu não vou voltar ele para o mercado. Mas aí a gente vai entrar também numa outra questão que eu vou te falar, que também esse crédito de carbono, ele vai ter que ser certificado e ele vai ter que ter uma criptografia quântica, né? que é assim, uma criptografia tão segura, porque se você estiver pensando em que vão clonar teu cartão de crédito, esse é o menor dos teus problemas, porque o hacker ele vai estar mudando a física, simplesmente. Né? Então, para não entrar no que a FXT fez, que ela quebra e leva todo esse conceito de criptoativos embora, né? Então, é isso que eu imagino, que o crédito carbono ele vai ser o maior ativo das criptomoedas. Tá, do criptoativo. Eu acho que o papel do acreditar e da inovação, ele tem um papel essencial, não só no carbono, mas nos novos modelos de negócio, né? Quando eu estou falando de crédito de carbono aqui estabelecido pelo protocolo de Kyoto, pelo Acordo de Paris, eu já estou falando de metodologias funcionais. Estou falando de dólar, né, basicamente. Então, é uma coisa que está acontecendo no mercado financeiro hoje. Né? Essas tendências mundiais ainda não têm demanda o suficiente e não estão validadas, mas eu acredito que é um caminho, tá? Mas aí falando só assim, de uma geração de receita, quando eu vou fazer o meu balanço financeiro da empresa, se eu tenho crédito de carbono lá ou para comprar ou para vender, ou pode ser uma linha de receita, ou pode ser um custo, né? Dependendo se eu estiver Depende do balanço, compensando, né? Se eu estiver compensando, porque às vezes eu estou emitindo, não tenho como descarbonizar, eu vou lá e comprar. Não é o melhor. A compra, né? Para eu diminuir a minha emissão, não é o melhor processo. Mas é uma solução. É uma solução. É igual dos 3 R's, né? A compensação, ela é o último caso. O primeiro caso aqui é como eu deixo de emitir, como eu descarbono, e aí falando da indústria, né? Mas Joyce, é nesse sentido que eu vejo que o carbono, por exemplo, vamos falar da indústria petrolífera. Aqui no Brasil, no mundo, a gente fala do Valdez, que sujou o Alasca, né? Nós vamos poder falar de vários acidentes, mas a indústria petrolífera, nos países escandinavos, na Península Escandinava e nos países nórdicos, ele ajudou muito a sociedade. Tanto é que Suécia, Finlândia, esses países, eles são líderes em ESG, porque a população lá, você vê, o IDH deles é altíssimo, e eles vêm do petróleo, correto? E qual a diferença deles para o Brasil? É porque... Espaço. Eu não vejo espaço. Também, porque se você tem um lugar desse tamanho para morar, aqui no Brasil a gente tem um espaço para... Eu vejo oportunidade. Não, espaço que eu digo é que, infelizmente, quando você mora num país muito pequeno, você precisa gerenciar os seus recursos de uma maneira muito mais importante, com uma importância muito maior do que no Brasil, que eu tenho um espaço. Você falou assim, a questão dos países escandinavos são pequenos. Você acha que o Brasil ele não tem condições porque ele é muito grande, ele é continental, é isso que você quer dizer? Não, eu acho que a gente tem um tempo de resposta mais lento, porque quando você tem um país com um território um pouco menor, a gestão dos seus recursos de qualidade de vida, ela é muito mais urgente, né? No país, um país continental, né? Porque nós somos muito grandes, a gente tem espaço, às vezes as coisas são deixadas para amanhã porque a gente tem espaço, né? Então, quando eu estou trabalhando por dispersão, vamos dizer, né? Eu tenho uma área de emissão de poluente. Então, por exemplo, a CETESB, aqui em São Paulo, ela não autoriza o licenciamento de incineradores por conta de dispersão de poluentes, porque aqui já está muito concentrado, né? Você chega ali na 23 de março, quase não respira de tanto material particulado emitido pelos carros. Mas quando você vai para o interior, você já tem uma dispersão maior. Então, quando você está trabalhando num país com uma região menor, você tem temas ambientais mais urgentes por conta de espaço, né? Então, aqui a gente atrasa um pouco as coisas porque temos espaço. Talvez seja uma coisa que na economia, eu sou economista também, que tem a economia do país da banana.
Então, assim, onde os países nascem banana, é um país quente, de clima equatorial, temperado, então ele tem facilidade do alimento, então há o conforto. E quando você tem o conforto, você se acomoda. É isso. Então, assim, eu vejo assim, os países escandinavos, toda a dificuldade e tudo mais, com um único recurso, faz aquilo lá virar. A mesma coisa de Israel, né? Que são judeus, que eles não têm nada lá, então tem muita tecnologia. Acho que é aquela parábola do monge, da vaquinha, você sabe? Não. Então diz que tinha uma família muito pobre, que ela morava na beira de um penhasco e tinha uma vaquinha. Era muito pobre. E o monge foi lá. Ele quis entender o problema. Né? Daí falou assim, do que você trabalha? Ah, eu tenho uma vaquinha. Ela me dá leite, eu faço um queijo. Né? Ele estava lá. Daí ele falou assim, não, mas você tem que melhorar de vida. O chefe de família falou assim, tá bom. E o que o senhor sugere? Espera um pouquinho, ele foi lá e empurrou a vaquinha para o penhasco. Aí quando ele voltou, ele viu o cara plantando, o cara outros recursos. Então é a questão do conforto. Quando Vou usar essa parábola. Quando você tem esse conforto, você se acomoda, você não vai para frente, né? Do Brasil. É esse o problema. Por exemplo, a questão da transição energética, eu vou falar um pouquinho, né? É uma questão que eu vejo justamente como eu falei dos países escandinavos, eu vou falar do Vale do Jequitinhonha, né, que ele é muito rico. Lá ele tem o petróleo branco, que é o lítio. O lítio, lá o nosso lítio, não sei se você sabe, ele é 20 vezes maior do que qualquer lítio no mundo. Então você sabe que tem uma busca hoje por causa de bateria, né? Do lítio, do nióbio, e ele está justamente no Vale do Jequitinhonha, que é muito rico, mas a população é muito pobre, né? Então teria que fazer um trabalho de ESG nesse sentido. Aí eu vejo também a questão da mobilidade elétrica. Como é que você vai fazer? Você imaginou todos os veículos sendo elétricos? Como é que você vai descartar tudo isso de bateria? Como é que você vai fazer? Então, há a transição de outras tecnologias e outras fontes da mobilidade, né? Você vai falar de biomassa, do nitrogênio. Eu gostaria que você entrasse nesse assunto e da descarbonização também. Tá. Daí, então, fazendo uma associação que a gente estava falando dos protocolos da GHG, né, dos escopos. Então, a gente já tem métricas para medir aí, para apresentar os relatórios do quanto eu estou emitindo no meu processo, o quanto eu estou emitindo de fonte, das fontes que eu estou comprando de energia, né? Então, a gente já vai falar dessa questão dos combustíveis e das fontes das emissões não diretas, que aí eu já estou falando de cadeia de fornecedor e tudo mais. E olha só um dado importante, né? Para você ver o quanto a indústria tem um protagonismo interessante nessa questão da descarbonização. Em 2018, as empresas investiram cerca de 5 bilhões de dólares e geraram uma redução de emissões de 921 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Ou seja, a gente precisa muito desse fomento do setor privado, né, na questão da descarbonização. Antes de falar um pouco sobre essas novas tecnologias e fomentos, que é o hidrogênio verde, aí, que tem sido comentado mundialmente, a gente fala um pouquinho sobre a descarbonização de processos que está associado a esse escopo 1, das emissões diretas. Então, é como você disse, tem muita empresa ainda trabalhando com diesel, né, nas suas utilidades, ou seja, quando eu tenho uma indústria, né, ou quando eu tenho um município, aí a gente já vai falar da questão da onde eu estou comprando minha energia, que pode ser eólica, pode ser outras matrizes sustentáveis, mas falando um pouco da indústria, depois a gente fala das municipalidades, né? As indústrias hoje, elas precisam de energia e tem as energoextensivas, que é como você falou, né? As altas consumidoras de energia, que são as empresas mais pesadas mesmo, que altos consumos de energia. E aí elas precisam de utilidades, né? Para gerar o que elas usam no seu processo. Então, o que são essas utilidades? Energia propriamente dita, é água, é ar comprimido, é água quente, é calor, né? Então essa geração e aí quando eu estou falando de energia, eu estou falando de energia, diversas energias. Eu estou falando de energia térmica, eu estou falando de energia elétrica, né? Então tem diversos usos energéticos dentro das indústrias. Então, quando eu vou falar de descarbonização, o primeiro tema que eu vou falar é redução.
Como que eu faço a redução? Será que eu estou sendo realmente uma empresa eficiente no sentido de análise do meu consumo de energia? E aí a gente entra nas tecnologias. Como que eu estou medindo isso, né? Então é importante que você minimamente faça um relatório de análise de quais são os seus principais ofensores. Tem várias empresas que fazem relatório de emissão de carbono. Então, se você é uma empresa, às vezes você usa muita energia no seu processo. E aí as suas utilidades precisam ser gerenciadas para serem trabalhadas numa performance ótima para que eu possa reduzir o meu consumo das minhas utilidades. E aí a gente vai, porque o guarda-chuva energia ele é bem amplo, né? E aí a gente vai para combustíveis, realmente. Então, uma caldeira, ela pode gerar energia, ela pode ser uma cogeração, ela pode gerar energia e vapor, ela pode ser uma trigeração, ela pode gerar energia, vapor, água quente para o processo. Com que combustível, né? Então, esses combustíveis, por exemplo, eu vou citar um exemplo da Camil, que é público, né? Ela publicou, a gente inclusive trabalhou, a empresa que eu trabalho hoje, não como Joyce profissional, profissional ESG, mas como profissional de uma empresa que hoje eu faço parte, que é a Veolia. Nós colaboramos com esse projeto da Poderia falar de novo o nome da Claro, a Veolia Serviços Ambientais é uma multinacional francesa, né, que tem uma atuação com um propósito de transição ecológica. Então, a Veolia já tem uma atuação aí no mundo há 160 anos com projetos ambientais. Então, é uma empresa que está bem aderente a apoiar essas empresas nessas transições, seja de resíduos de energia, água, seja com projetos de energia, água, resíduos, né? A gente trabalha no apoio a esses projetos de ESG, nessas transições. Você poderia dar o endereço eletrônico da empresa? Claro. Eu vou pedir para o Rodrigo depois colocar nos caracteres. www.veolia.com, né? E aí a gente pode pôr /PT, é uma empresa multinacional, está em 57 países, né? Nos 5 continentes, então PT é do Brasil. Depois vou deixar o meu e-mail também para vocês. Você poderia dar teu e-mail? Claro. E também você dá como é que as pessoas podem entrar em contato com a tua mídia social, o Instagram, o Facebook? Claro. Bom, hoje eu estou aqui batendo esse papo como profissional independente, né, Joyce Françoso, mas das 8 às 18 eu trabalho para a Veolia, então eu vou dar o meu e-mail pessoal, ou também posso dar o da empresa também, a gente pode... Enfim, independente. Vou dar os dois. O meu e-mail pessoal é Joyce, joyce.francoso, né? francoso, @gmail.com. Você me acha no LinkedIn como Joyce Françoso, né? De Oliveira. Então tá bem fácil lá. Lá tem bastante artigo sobre materialidade, sobre descarbonização. Eu escrevo sempre lá. Vocês podem me escrever, né? Aí no sentido de a indústria precisar da Veolia para projetos, o meu e-mail é joyce.oliveira@veolia.com. Eu estou com um time excepcional lá, faço parte do time de desenvolvimento de negócios, né? Então tem um time de engenharia por trás para construir essas ofertas. Então vocês podem me procurar também, né? A gente realmente tem um trabalho muito bonito dentro da indústria. E aí falando da Camil, né, que foi uma empresa que a gente trabalhou nesse projeto, pessoalmente eu estive envolvida, né? A Camil, ela tinha uma unidade no Sul. A Camil, para quem não sabe, é um fabricante de arroz, né? Então ela gerava nos seus processos em uma das suas fábricas. Beneficiador de arroz, né? Beneficiadora de arroz, né? Então ela colhe, ela planta, ela colhe, descasca, ensaca e o arroz chega para nós na nossa casa, né? Camil é uma empresa brasileira, né? Tenho bastante felicidade de fazer um projeto com uma empresa brasileira tão grande como a Camil. Então é protagonista nesse cenário de exportação do arroz, e aí a gente já vai falar da importância das empresas brasileiras que trabalham com exportação. Em uma das suas fábricas, ela gerava 95 mil toneladas de arroz que ela mandava para aterro sanitário, né? Então tinha a emissão do transporte até o aterro, né, de um aterro de inertes, enfim. O arroz que não foi beneficiado, não, é isso? Todo arroz. O arroz é descascado, ele é plantado, descascado, e para ele ficar aquele arroz branco que chega para nós. Então, ele descasca, né? Eles têm o processo de descascamento. Essa casca, né, mesmo o arroz integral, ele também tem um processo de descascamento. Não pode chegar aquele grão. Então, ele tem uma geração de casca que é inerente ao processo.
Essa casca tem um potencial de queima, né? É um combustível, uma biomassa. Uma biomassa. Ele ia para o aterro. Ia para o aterro. Como a cana também ia antigamente, o bagaço como da a cana. Não, o mercado agro ele já está inovador em queimar bagaço em caldeira para gerar energia, vapor para o processo. E aí nós trabalhamos junto com a Camil. Hoje eles têm uma unidade deles que queima toda a casca, gera vapor e energia na safra. E na entre-safra, né, eles exportam energia e continuam usando o vapor. Mas nesse processo ele não gera o GE, que é os gases de efeito estufa? Tem filtros, né, para isso, a gente queima, então assim, a gente reduz a emissão. Toda a combustão gera gás, né? E aí eu tô falando aqui, aí eles estão fazendo, essa fábrica ainda não está operativa, mas aí vai ter todo o processo de beneficiamento e também o projeto em si, ele nasce sustentável com os melhores filtros, as melhores condições de queima para reduzir o maior número de... Neutralizar o carbono. De neutralizar. E aí a gente pode fazer mecanismos de redução, de compensação, aquela conversa toda, ou de neutralizar ou também de compensar. Lá no começo nós falamos justamente do agronegócio. Eu vou te falar assim, de uma experiência que eu tive, foi falar justamente de crédito de carbono. Aí no meio da palestra de crédito de carbono, eu não era palestrante, era só ouvinte. Um engenheiro agronômico, ele levantou a mão e perguntou para o palestrante assim, olha, 1 hectare de soja, de milho, ele gera mais crédito de carbono do que uma floresta em pé. Por que a gente tem que deixar a floresta em pé? Aí o palestrante, talvez ele tenha se enrolado e falou assim, é pelo legado dela. Aí eu me intrometi nesse sentido, né? Justamente por causa do processo. Falei assim, olha, para você ter esse crédito de carbono de uma plantação, você vai ter que ter amônia. Hoje a amônia, ela depende de combustível fóssil. Você vai ter que ter transporte, ele não é eletrificado. Então o processo, para você ter, você não compensa o que a floresta já está fazendo. A floresta tem que continuar em pé nesse sentido, né? Até porque as árvores, pelo que eu sei, as florestas é que regula as chuvas, né? Elas não sequestram tanto carbono como os oceanos, mas ela regula a chuva. Né? Então, assim, e foi que eu falei assim, olha, é a mesma coisa, você pegar esse crédito de carbono que você quer vender dessa plantação, que na década de 80 a gente teve a Serra Pelada. Toda a degradação humana, a degradação ambiental, mas o ouro tinha um valor. Será que ele tinha o mesmo valor do que um ouro minerado de uma forma sustentável? Porque aqui a gente não está deixando a gente não está falando para a indústria acessar, a gente está falando de processos. De desenvolvimento sustentável. Pode acontecer. Não é só o fim, né? A gente tem que ver todo o processo. De produto é diferente. A gente não pode ver só o fim, a gente vê o processo, né? Nós, como ser humano, a gente sabe qual vai ser o nosso fim. Então, a gente tem que avaliar muito o nosso processo, né? Que é a nossa vida. Claro. E aí, fazendo só acho que você explicou perfeitamente, e o que as pessoas precisam entender é que a floresta é um capital natural. Isso tem valor, né? Porque quando eu falo, desmata a Amazônia e depois planta, não planta, né? Todo aquele bioma e a regulação que ele existe ali, né? A nossa matéria orgânica que tem ali, ela foi construída em trilhões de anos. É um legado, né? E assim, eu preciso daquele processo para eu plantar, para eu ter aquelas árvores, para eu regular a chuva. Não vai lá e descarta. O mundo se regenera, mas não na velocidade que eu preciso para me manter viva. Você me fala uma coisa que eu sempre falo assim, todo mundo fala assim, tem uma frase que todo mundo fala assim, a sustentabilidade vai salvar o planeta. Eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito. A sustentabilidade, ela vai salvar a vida humana. Exato, porque é o elo mais frágil dessa cadeia toda. Exatamente, porque o planeta, ele vai existir. Vai ter outra vida de micróbios, outro organismo, a vida vai continuar. Nós é que vamos acabar. A sustentabilidade é a nossa sobrevivência. Exato. E as pessoas têm o discurso, vamos salvar o planeta. Nós não vamos salvar, nós somos egoístas, temos que nos salvar. É isso, nós na verdade estamos aqui falando sobre sobrevivência. De nós mesmos, porque o negócio está aí batendo na nossa porta, e dos nossos filhos, dos nossos netos, mas dos nossos negócios, né? Que essa sociedade não tem negócios, né? E é super importante que a gente entenda e pesquise mais, inclusive alunos, né? A economia regenerativa, ela tem entrado com força. Então, como
eu como empresa, né, posso trabalhar o meu entorno de maneira a ser regenerado. E aí eu já nem estou falando mais de manter o que está, eu estou falando de contribuir com a regeneração. Então esse tema da economia regenerativa, do capital natural, também tem sido fomentado, né? Então pesquisem, façam projetos, alunos, sobre isso. Joyce, nós estamos terminando, o papo vai se alongar aqui. Claro. E eu vou fazer um convite, já para um segundo podcast só de descarbonização. Podemos falar, podemos. Vamos esse tema, ser bem específico nesse tema. E antes da gente acabar, eu gostaria de uma tua reflexão sobre o ESG. Claro, bom, primeiramente que assim, eu acredito no ESG dentro desse contexto que a gente falou como modelo de negócio, né? Então as empresas que realmente não olharem o tema, né, os temas que o ESG traz, o ambiental, social e de governança, elas estão fadadas a não existir num curto prazo. Então assim, ou vocês escolhem, né, olhar o ESG como uma oportunidade de perenidade nos negócios, ou vocês estão fadados a fracassar, né? Então, não entender que isso é um tema descolado de estratégia, seja de gestão pública ou seja da gestão privada. É muito importante que a gente entenda o quanto isso pode afetar nos nossos negócios e não faça um greenwashing, né? Realmente estuda, faça uma matriz de materialidade e entenda que você pode ter realmente um processo muito melhor se você trouxer para dentro da pauta de agenda estratégica da sua empresa e sistemas. Então, eu acredito, não como ecochata, só depois das 18 eu sou ecochata, mas antes eu realmente acredito em modelos de negócios sustentáveis e acredito que nesses profissionais, nesses alunos que estão trazendo essas inovações, não há ESG sem inovação, a gente precisa de inovação, então pensem, tragam projetos disruptivos, tragam ideias inovadoras para trazer para o laboratório ou enfim, para esses fomentos, porque realmente precisamos realmente de ideias. Joyce, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu sou Caio Greenberg da IM Connection, reduzindo o carbono uma pegada de cada vez com a nossa energia personalizada em movimento. Aponte a sua câmera para o nosso QR Code que está na nossa tela, www.imconnection.com.br. Muito obrigado, Joyce. Eu que agradeço. Obrigada, muito obrigado, pessoal. Rodrigo, a todos. Tchau, tchau.